né? Eu estou aqui com umas pecinhas aqui, irmão. Quem aí sabe jogar dama? Levanta a mão. Dama, dama. Dama. Xadrez. Dizem que quem joga xadrez é inteligente, né? Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Estou tentando aprender até hoje. Irmão, não importa se você aprendeu a jogar dama ou não, ou só xadrez. Você lembra que peça que é essa aqui do xadrez? Hã? E o Elias não sabe jogar xadrez, falou que é peão. É o quê? Pastor? Ah, torre? Quem dá mais? Bispo? Pastor? O que é? É que tá muito pequenininha, né? Você vê a cruz aqui, né? Você pensa logo que é o bispo, o pastor, né? Essa aqui é qual, gente? Essa aqui é qual? É a rainha. Esse aqui é o rei. Qual que é o objetivo do xadrez? Pegar quem? O rei ou a rainha? O rei, né? Pegar lá o rei, né? E tem toda uma estratégia para a gente conseguir lá pegar o rei. Quando você aponta para o rei, o que a pessoa fala? Não, fala cheque. Checkmate é quando... Não é isso? Estou errado ou estou certo? Estou certo, né? Checkmate é quando você pega o rei, não é isso? Quando você mira para ele é cheque. Estou certo, gente? Dá um Google aí, estou brincando, não precisa dar um Google não. Mas o objetivo é pegar o rei. Mas para que você consiga, né, pegar o rei, você tem que ter toda uma estratégia. Quem sabe jogar dama também, eu aprendi a jogar dama com meu pai, né? E jogar dama com meu pai, quando a gente é criança, você joga lá, você faz assim, ó. É sua vez, você, sua vez. Quando era a vez do meu pai, ele ficava assim, ó. Joga, pai. Ele tá assim. Olha o tabuleiro todinho, né? Olha lá onde está a peça. O que ele está fazendo? Pensando o quê? Na jogada ou pensando à frente? À frente. Eu sou novo, garotão, eu estou pensando só naquela jogada. Aí meu pai vai lá e me arrebenta. Não ganhava de jeito nenhum. Porque eu não sabia pensar à frente. Não sabia que aquela jogada que eu vou fazer ali vai resultar em outra lá na frente para me prejudicar ou para me beneficiar. Assim também no xadrez. Você não joga uma peça por jogar. Você, para jogar aquela peça, você tem que olhar o tabuleiro todo, olha todas as possibilidades, o que essa jogada sua vai permitir que o seu adversário faça contra você. Então a gente aprende tanto na dama quanto no xadrez. Se você quer ganhar, você tem que pensar o quê? À frente. Pensar à frente. E eu pergunto para você, e na nossa vida com Deus? Nós estamos no tabuleiro que você está vivendo. Você costuma pensar à frente nas suas decisões? Hoje pela manhã nós demos uma introdução dessa série de mensagens que começa hoje, chamada Pense à Frente. Pense à Frente. Vamos falar esse mês de novembro todinho sobre essa série e em cada domingo vamos falar de algo específico. Pense à frente. Hoje vamos falar, pode colocar para mim por favor? Hoje nós vamos falar sobre estar pronto. Pense à frente. E o nosso subtítulo é Esteja Pronto. Esteja pronto. Quando você pensa à frente, você está pronto para a reação do seu inimigo. Você está pronto para tomar a decisão e ficar tranquilo. Ficar tranquilo, porque você já pensou, você já calculou, já preparou a estratégia para quando a decisão tiver que acontecer, você não titubear. Você não ter que mudar a sua decisão, você não tropeçar. Na nossa vida com Deus, nós precisamos aprender
como o mundo mexe nesse tabuleiro, como o inimigo joga as peças dele, mas principalmente como nós, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos mexer as nossas peças. Precisamos mexer nossas peças. Pense à frente. Você vai ver hoje, através do nosso grande mestre, Jesus Cristo, de tantos outros exemplos bíblicos. Essa mensagem é bíblica, viu, irmão? Aqui a gente só prega a mensagem bíblica. Através de um exemplo, exemplos da palavra, como você pode pensar à frente e com isso garantir a vitória quando você tiver que tomar a decisão. Com isso, então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ver o que Jesus nos ensina, como vencer as tentações, pensando à frente. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Se você não encontrar, vai ser projetado aqui, você pode olhar aqui na frente, tá legal? Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, fala sobre a tentação de Jesus. Acharam aí? Vamos lá? Diz assim o texto: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? Por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo. Foi tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Você já está aqui com fome, imagina 40 dias e 40 noites, né? 40 dias e 40 noites, teve fome. Essa era a necessidade de Jesus. Fome. O tentador, quem é o tentador mesmo, gente? O diabo. O tentador se aproximou de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ó, satisfaz tua necessidade aí, ué. Se satisfaça aí. Jesus vira para ele e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou agora à cidade santa, Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Dizem os historiadores que tinha 135 metros de altura. Alto, né? Um arranha-céu. 135 metros de altura. O diabo levou ele para na cidade santa, a parte mais alta do templo, e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois dessa segunda tentação, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso lhe darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e os serviram. Amém, queridos? Glória a Deus. Os anjos vieram e os serviram. Pense à frente, estarei pronto. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, como era comum os rabinos começarem a ensinar. 30 anos, a idade da maturidade na época, né? Falei um pouquinho sobre isso domingo passado, à noite. 30 anos de idade da maturidade, Jesus começa seu ministério de cerca de 3 anos. E ele começa o seu ministério, a Bíblia nos mostra, se você quiser acompanhar, aí no finalzinho do capítulo 3, ele é batizado. João Batista o batiza.
e depois ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Era propósito de Deus então conduzi-lo, porque Deus tinha um propósito para a nossa vida, não para a vida de Jesus. Ele já era Deus, mas Deus queria mostrar para a gente que Jesus ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como o quê? Como homem, senão seria muito fácil. Ele foi tentado em carne e osso e como homem, para mostrar para nós o que nós precisamos fazer para vencer as tentações que nós lidamos todo final de semana, não é isso, irmão? Não? Quando é que acontece a tentação? Todo dia, toda hora acontece alguma coisa. O inimigo está tentando a gente o tempo todo. Então Deus está mostrando para nós, Jesus está mostrando para nós como nós podemos vencer as tentações que enfrentamos todos os dias. A tentação de Jesus, nós vemos logo no começo, que ele foi então levado ao deserto e ficou 40 dias sem comer nada. Qual que era a necessidade dele? Não, de fome ele já estava. Qual que era a necessidade dele, gente? Comida. Comida. Não é verdade? A comida era necessidade, era o que ele precisava, era aquilo que o seu estômago estava pedindo, era aquilo que o seu corpo estava pedindo, era aquilo que a sua carne tanto necessitava. Pergunto para você, Satanás sabe o que você tanto quer, sim ou não? Sim. Satanás sabe o que você anseia, o que você precisa na sua vida, sim ou não? Se prepare, ele vai te tentar aí. Não que ele seja onisciente, porque ele não é. O único que é onisciente é Deus. Jesus é onisciente. Satanás não sabe o que está no seu pensamento. Ele sabe o que passa aí porque você revela. Porque você revela. Você quer ver? Quer saber o que alguém está precisando? Olha o status da pessoa. Ela não precisa, o Satanás não precisa entrar na mente das pessoas. As pessoas revelam seus pontos fracos. As pessoas revelam as suas necessidades. Revelam para pessoas, como já pregamos aqui também, que não vão resolver o seu problema. Ao invés de revelar para Deus. Ao invés de colocar para Deus em oração. A necessidade da carne de Jesus ali, necessidade física, era o pão. Era o pão, ele teve fome. E Satanás se aproxima dele para oferecer para ele algo que ele precisa. Algo que ele precisa. Não vou perguntar se tem alguém endividado aqui não. Viu, irmão? Fica tranquilo, não vou pedir, não vou falar nada disso não. Mas quando a gente está duro, está com dívida, está endividado, irmão, aparecem umas oportunidades. Aparece um negócio estranho, não é verdade? Eu me lembro de um amigo do trabalho. Pensa num cara top. Pensa num cara exemplar, irmão. Um profissional de primeira qualidade. Mas ele passou um momento difícil na vida dele. E quando eu cheguei lá nesse local de trabalho, eu não esperava ouvir isso. Mas ele falou que ele estava ali arrolado a um grupo de pessoas que estavam recebendo valores indevidos no seu contra-cheque. E ele falou o seguinte, falou assim, meu amigo, eu estava passando um momento difícil, e eu só peguei uma vez. Realmente, ele pegou uma vez. Outros, todo mês tinha. Ele só pegou uma vez, mas foi o suficiente para ele ir para o capa preta. Ele teve que ressarcir toda a união, aquilo que ele pegou indevidamente, e depois então conseguiu com isso ser absolvido. Com isso ser absolvido. Mas Satanás, ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe se você precisa de repente de uma namorada, ele vai colocar, irmãos, um negócio estranho na tua frente. Vai colocar um namorado, né? Precisa de um namorado, aquela pessoa está carente, e vai colocar alguém para satisfazer a sua carência, mas não vai colocar alguém de Deus. Eu digo para as pessoas que Deus não coloca a pessoa certa da maneira errada.
Deus coloca pessoas certas para a gente, da maneira certa. Deus não vai te mandar um namorado ou uma namorada para transar com você no seu namoro. Deus não vai mandar alguém que vai desviar você da casa do Senhor. Se fizer isso, não foi Deus que mandou. A gente precisa entender que Deus tem alguns critérios, tem alguns princípios que a gente precisa seguir. Precisa seguir. Você não está aqui para evangelizar o seu namorado. Você está aqui para namorar um cristão. É princípio bíblico. Você não está aqui para casar com um não crente, é para casar com um cristão, é princípio bíblico. Quando você fere o princípio bíblico, você é ferido. Isso é a Bíblia, irmão, não sou eu que inventei. Então Satanás coloca muitas coisas na nossa vida para tirar a gente do caminho. Antes de eu casar com a Lidiane, apareceu um monte de coisa. Um monte de mulher bonita, irmão. Satanás não manda mulher feia, não. E nem homem feio. Não manda a proposta, irmão, que você vai falar assim, não, se assusta e sai de perto. Satanás não vem com a capa vermelha e preta, né? Você entendeu aí, né? Não vem com capa vermelha e preta, com chifre, com rabo, com tridente. Não. Ele vem bonito, irmão. A Bíblia fala que ele se traveste de anjo de luz para enganar as pessoas. Ele sabe as nossas necessidades. Ele quis tentar Jesus, desejo da carne. O que a sua carne tanto pede? O que a sua carne tanto está gritando, irmão? Cuidado. Cuidado, Satanás está vendo. Ele sabe. Jesus respondeu, olha, nem só de pão que nem só de pão verão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de sustento muito mais importante do que a comida, irmão. Muito mais importante que a comida, pois nutre as nossas necessidades espirituais de uma maneira que nos beneficia eternamente. E em vez de simplesmente prover alívio temporário, como o alimento físico, ele dá para a gente um benefício eterno. É isso, irmãos. É isso que acontece. Então, irmãos, nós precisamos buscar aquilo que é de Deus. Se você deixa de ler a palavra, irmão, esquece que é desse alimento aqui, Satanás vai te oferecer um outro alimento, porque você negou o que Deus te deu. Isso aqui, irmãos, ajuda você a vencer as tentações. Jesus, nas 3 tentações, ele disse o que? Está escrito. Aí Satanás percebeu, opa, Jesus falou que está escrito, vou lançar para ele também, que está escrito. Vou mandar uma letra para Jesus aqui. Não é isso? Que foi o quê? Foi a próxima tentação, sobre a soberba da vida, irmão. Você acompanhou aqui domingo passado a pesquisa que foi feita em Harvard. 80% das pessoas estão buscando ser ricas. Riquezas. 80% das pessoas acham que vão ser felizes se forem ricas. Me lembrou do episódio 1 do Alpha, onde Jim Carrey, aquele ator de Hollywood, diz o seguinte, eu gostaria que todo mundo fosse rico. Lembra dessa frase dele? O episódio 1 do Alpha, eu queria que todo mundo fosse rico para comprovar que a riqueza não satisfaz ninguém. Riqueza não satisfaz, mas 80% das pessoas querem ser ricas. 50% querem ser bem-sucedidas. As pessoas só pensam em status, soberba da vida. O que Satanás falou para Jesus? Olha, então o diabo levou-lhe à cidade santa, ao ponto mais alto, sobre todas as pessoas ali. Se és o Filho de Deus, se joga aí, não está escrito que os anjos vão pegar você? Satanás, ele usou as escrituras, Salmo 91, verso 11 e 12, porém distorcendo o sentido do Salmo. É isso que ele faz, ele distorceu lá no Éden, né? Foi isso mesmo que o Senhor falou, né? Distorcendo o sentido ao usar uma passagem que fala sobre confiar em Deus, que é o Salmo 91, para justificar a atitude de provar ou tentar a Deus. Se Jesus fizesse, ele estava tentando, provando a Deus. Mas Jesus o repreendeu com a escritura mais uma vez, disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás vai te oferecer muitas coisas, irmãos. Tem muita gente que está aí, perdido, porque está preso a querer ser alguma coisa, achando que você ser alguma coisa, ou parecer alguma coisa, é isso que vai trazer satisfação para você. Não é.
Isso não traz satisfação. Jesus repreendeu ele. A terceira coisa é o desejo dos olhos. Você lembra lá no jardim do Éden? Satanás começou a falar dela sobre o fruto, que não era para comer, mas colocou dúvida no seu coração. E ela, a partir daquele momento, começou a olhar com outros olhos o fruto. E começou a desejar aquele fruto. Nesse momento, Jesus então é tentado com desejo dos olhos. Desejo dos olhos, irmãos. Irmãos, a gente é tentado com os olhos o tempo todo. Tentado com os olhos naquilo que você quer ter para a sua vida, um bem material. Tentado com os olhos a olhar para uma mulher, a olhar para um homem. Nós somos direcionados. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê? Mal. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá o quê? Luz. Todo o seu corpo terá luz. Jesus então deu uma ordem a Satanás: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Satanás quis seduzir Jesus com o que, irmão? Com riquezas, com dinheiro. E muitas pessoas hoje são seduzidas pelo dinheiro e esquecem quem? Jesus. Esquecem Ele. E Jesus deixou muito claro isso. Lá em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois o quê? Senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por isso Jesus falou: só a Deus nós devemos prestar culto, não preste culto ao dinheiro. Jesus chamou o dinheiro de um mamon, o nome de um Deus, quer dizer riquezas. Tem pessoas que prestam culto, adoram o dinheiro, trabalham por ele, matam por ele, topam tudo por dinheiro, casam por dinheiro, se separam por dinheiro. Irmão, é impressionante. Fazem guerra por dinheiro. As pessoas adoram, idolatram o dinheiro, são movidas por ele. Quando essas pessoas fazem isso, elas esquecem a Jesus, esquecem a Deus e passam a adorar um outro Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todos os aspectos da sua vida. É o que diz o texto. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Jesus venceu as tentações. Ele é um maravilhoso conselheiro para nos ajudar. Ele é um Deus forte para nos ajudar a vencer as nossas também, as nossas tentações. Em 1 João 2, versículo 16, o apóstolo João diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Provém do mundo. O inimigo coloca exatamente aquilo que nos atrai. Mas eu quero dizer para você nessa noite uma coisa muito importante. Vou perguntar, posso? Tentação é pecado, sim ou não? Deixa eu até beber água aqui. Tentação é pecado, sim ou não? Não? Sim? Sim, irmão? Não? Mas você está mudando já só porque eu mudei o tom de voz? Sim ou não, irmão? Vamos ver lá então, abre a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, não precisa abrir, está escuro aí, né, irmão? Deixa que eu abro aqui. Tiago 1, a partir do verso 13, aí você vai me responder sim ou não. Quando alguém, Tiago, irmão de Jesus, viu, irmão, que escreveu aqui, ó. Quando alguém for tentado,
jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então grava isso, Deus não tenta ninguém. Ah, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Tá, mas o Espírito Santo não tentou ele. Quem tentou foi Satanás. Tá legal? Com o propósito de quê? De ser exemplo para nós, de vitória, de como vencer as tentações. Verso 14, Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este o quê? Arrastado e seduzido. Agora olha o 15. Então esse desejo mau que está dentro da gente, olha aqui, irmão, dentro da gente, viu? Tendo concebido, dá à luz o quê? Ao pecado. Agora sim é pecado. E o pecado, após ser consumado, gera o quê? A morte. A gente costuma dizer que a avó da morte é o desejo mau. Ou seja, o desejo mau que está aqui dentro. Tá? Nós somos tentados pelos nossos desejos maus. A tentação, ela procura um desejo mau ali, ela procura uma brecha, procura uma necessidade, algo que está no teu coração que está errado. Vai te levar para o buraco. Quando se junta ali, a tentação junta com o desejo mau, e você cai naquilo, gera o quê? O pecado. Então a tentação não é pecado, irmão. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. Tentação não é pecado. Tentação te leva a pecar. Jesus falou na sua oração, lá em Mateus 6, olha o que Jesus falou aqui, no verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma versão mais fácil de ser entendida, Jesus está dizendo o seguinte: quando nós cairmos em tentação, quando nós fomos tentados, não nos deixe cair. Porque a tentação, na oração de Jesus, a tentação não é pecado. O que é pecado é o que é gerado a partir dela. É o que Tiago diz. A tentação, quando você cai, gera o pecado. E o pecado, uma da tentação, para nós, o objetivo da tentação na minha vida e na sua vida, não é simplesmente derrubar você, não é simplesmente levar você à morte, mas é desviar você do propósito que Deus tem para você. O propósito de Satanás é tentar derrubar você de qualquer maneira, vai tentar até o fim. É tirar você do caminho de Deus, é tirar você daquilo que Deus preparou para você e para a sua família. Quantas pessoas você não conhece que caíram na tentação e hoje não estão mais casados, hoje não falam mais com seus filhos, hoje não frequentam mais aí, que eles chegassem aonde? Na cruz. Porque na cruz ele pagaria o quê? O preço pelos nossos pecados. Ele consumaria a nossa salvação ali, irmãos. Nos daria essa esperança viva. Então o propósito da tentação é levar você para longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu pergunto, o que Jesus e a sua palavra, como nós falamos aqui, nos ensinam nessa noite sobre a tentação, sobre como vencer a tentação? Pense, você pode repetir comigo? Pense à frente. A Bíblia diz para nós, lá em João 3,17, Jesus falou o seguinte: olha, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que as pessoas fossem o quê? Salvas. Jesus, desde que ele veio a esse mundo, ele tinha a convicção, ele tinha na sua mente já o que ele veio fazer. Ele já sabia o que ele veio fazer, ele tinha convicção, ele já estava decidido a ir até o fim, até a morte de cruz. Ele já pensava lá na frente, já olhava lá na frente. Em João 17,4, na sua oração, onde ele presta contas ao Pai, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que o Senhor me deu para fazer.
Ele recebeu uma obra do Pai para ser feita, irmão, e ele concluiu a obra, que era fazer discípulos, que era morrer na cruz para nos salvar. Você imagina se Jesus caísse na tentação? Não teria discípulos, não teria esperança para a gente. Ele decidiu, presta atenção aqui, o que é pensar à frente, irmão? É decidir antecipadamente, eu não vou me dobrar à tentação, eu não vou cair. Quando Satanás vier me tentar, eu já decidi no meu coração, eu já declarei, eu não vou me dobrar. Eu não vou me dobrar para aquela mulher bonita. Eu não vou me dobrar quando vierem trazendo uma propina para mim, para eu fazer algo lá que é errado. Eu já vou decidir antecipadamente não transar no meu namoro, porque eu quero honrar o meu Deus. O Senhor tem um propósito na minha vida, eu vou até o fim. Até o fim. Jesus já decidiu antecipadamente. Quer um outro exemplo maravilhoso? Em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo de 1 a 3, olha que coisa maravilhosa. Diz assim o autor aos Hebreus: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Jesus pensou lá na frente, a alegria que me estava proposta. Vou dizer para você, já falei para alguns aqui, quando a gente namorava, Lidiane e eu, o que estava na nossa mente era exatamente a recompensa. Deus tem uma recompensa para nós. Nós planejamos o nosso namoro, nós vamos ser uma referência de namorados. Vamos ser uma referência de casal. E nós falamos só um para o outro e para Deus, que seríamos uma referência de casal. E quando nós ficamos noivos, nós chamamos o nosso pastor Azaí, para fazer nosso noivado. Calhou de bater juntinho com os 40 anos de casado dos meus pais. Fizemos lá no mesmo dia um grande culto de gratidão e de consagração ali do noivado. Num sábado à noite, no domingo de manhã era a ceia do Senhor, a igreja estava lotada. E o pastor Azaí, então, de repente no final do culto, quero chamar aqui o Jefferson e a Lidiane. Aí ela olhou para mim, tipo assim, o que você fez? Falei, eu nada, e você? Quero chamar os dois aqui na frente, eles ficaram noivos ontem, e eu quero dizer para eles e para toda a igreja, que eles são um referencial de casal para a nossa igreja. Naquele momento a gente olha um para o outro. Você falou alguma coisa para ele? Não. E você? Também não. Deus honra. Deus honra. A gente não tinha falado para ninguém, mas Deus confirmou no coração do nosso pastor. Vale a pena pensar à frente, irmãos. Eu colho frutos maravilhosos das decisões que a gente tomou no nosso namoro. Mas a Bíblia diz para a gente também, de alguns exemplos. Por exemplo, lá em Gênesis 22, quando Abraão toma aquela decisão difícil de entregar o seu filho, o seu único filho, quando Deus pede assim, ó, sacrifica o teu filho, sacrifica Isaac para mim. O que levou então Abraão? Será que ele tomou a decisão ali na hora, né? Naquela hora de uma decisão tão difícil? Abraão já tomou essa decisão antecipada. Não, ele não sabia exatamente que Deus iria pedir o seu Isaac. Mas a Bíblia diz para a gente em Hebreus 11, versículo 19, que Abraão já sabia que Deus poderia inclusive ressuscitar Isaac. Ele confiava em Deus, ele confiava na promessa de Deus, que a partir de Isaac seriam abençoadas todas as nações da terra. Então ele não teve problema nenhum em sacrificar Isaac, em colocar Isaac no altar. E quando foi sacrificar, Deus falou, não precisa mais, o cordeiro está aqui. Decidir antecipadamente. Isso ajuda demais a gente a tomar decisões. Lá em Ruth, capítulo 1, Ruth e Noemi, a sogra de Ruth, Noemi perdeu o seu marido,
e depois perde os seus 2 filhos, decide voltar para a sua terra de Moabe. E ela falou: senhora, fica aqui, você, Ruth, não precisa me acompanhar. Ruth vira para ela e fala: senhora, para onde a senhora for eu irei. Para onde a senhora for eu irei. O seu Deus será o meu Deus. O que você for, eu vou estar junto com você. Ela tomou uma decisão antecipada. E a Bíblia diz para a gente, interessante, que Ruth afirmou tanto isso, que quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Essa mulher está muito decidida mesmo. Vem comigo. Foi fácil tomar a decisão, que ela já tinha decidido antecipadamente, que ela iria com ela. E como essa mulher foi abençoada, irmãos. Como ela foi abençoada. Quer um outro exemplo, Daniel. Daniel, no capítulo 1, verso 8, explica para a gente o que Daniel decidiu antecipadamente. Daniel foi levado com outros jovens para a Babilônia, levado até lá, e antes dele se contaminar, antes dele chegar à mesa do rei, antes de oferecerem as coisas para ele, diz o texto para a gente em Daniel 1:8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ele decidiu antes de oferecerem para ele, antes de botarem a mesa, irmão. Tem muita gente que quer esperar tomar a decisão quando a mesa está posta. Aí, irmão, teus olhos já viram, teu coração está ali, teu estômago está roncando. Caramba, agora vai ficar mais difícil tomar essa decisão. Mas antes de chegar à tentação, ele já decidiu em seu coração. A Bíblia diz que ele determinou para ele mesmo não se contaminar, porque ele queria honrar o seu Deus. Ele não desprezaria o seu Deus, mesmo estando longe do seu povo. Ele não esperou que a tentação chegasse diante dos seus olhos. Ele decidiu antecipadamente. Sabe, irmão, há cerca de pouco mais de 20 anos atrás, eu era novo na minha profissão, e eu via muitas pessoas viajarem, e eu ficava assim meio receoso. Eu estava com uns 21, 22 anos de idade na época, na flor da idade, os hormônios lá em cima, né? Os hormônios ali saltitando, né, irmão? Só que eu via algumas pessoas que viajavam, homens casados, pessoas que eu assim olhava e falava assim: poxa, que exemplo de família, que exemplo de homem. E o cara tinha família fora. O cara ia viajar, contavam as histórias de que saíam com carro, ia para prostíbulo, ia para não sei aonde. E eu falei: meu Deus do céu, poxa, eu fiquei com medo de viajar. Eu falei: caramba, será que se eu for, será que eu não vou também cair na tentação? Será que eu também não vou? Porque esses caras são pessoas, exemplares aqui. Será que eu também vou conseguir segurar a onda? Será que eu vou segurar? E outra coisa, será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena? Com 22 anos? E eu pensei assim, e de repente me escalam para viajar. Para Natal, Rio Grande do Norte, 10 dias, serviço, viu, irmão? A serviço. E eu falei: meu Deus, e agora? Eu tive que tomar decisões antecipadas. Eu cheguei na secretaria da Primeira Igreja Batista de Itaguaí, minha antiga igreja, e falei com a secretária: você tem o telefone da Primeira Igreja Batista de Natal? Você tem o endereço da Primeira Igreja Batista de Natal? Ela tem, deixa eu achar aqui. Pegou, me deu. Eu liguei antes para a igreja, falei assim: olha, eu vou ficar em Ponta Negra. É longe daí? Qual o ônibus que eu tenho que pegar? Qual é o horário do culto aí nessa igreja? O horário é tal, o ônibus é o tal, e o ônibus, são 2 ônibus, era o 42 e 46, se eu não me engano, que passava lá. Eu me preparei antecipadamente. Quando eu cheguei, eu fiquei numa pousada próxima à praia, e 2 amigos meus, um era noivo, o outro tinha namorada. Falaram assim: vamos alugar um carro? Eu falei: vamos. Eu lembro até hoje, foi um Corsa. Quem já teve um Corsa, se acusa aí? Deus abençoe. Deus pode abaixar a mão. Era um Corsa. Na época, né, meu?
Era um Corsa. Alugamos nós três um Corsa. Ficamos no mesmo quarto, era um quarto triplo. Ficamos nós três no mesmo quarto. E eles chegaram assim, vamos sair para a noite. Eu falei, não, pode ir que eu vou ficar por aqui. Eu já tinha decidido a não embarcar com eles. Eu vou ficar aqui na pousada. Vou ficar aqui. Dou uma caminhada na praia, depois eu volto. Eu coloquei alguns limites. Eu tomei algumas decisões que me ajudaram, porque na hora que me chamaram, se eu não tivesse decidido antecipadamente, na hora da pressão, irmão, às vezes o negócio dá errado. Você titubeia, vai para lá, para cá, as emoções que a gente viu de manhã, e eles foram, eu fiquei. E ali eu conheci algumas pessoas na pousada, conheci inclusive uma jovem que estava lá, que trabalhava na pousada, e numa dada noite, eles estavam lá para a balada. Eu estava no meu quarto, fui dormir mais cedo. E quando eu acordo, eu sou acordado por essa jovem. Ela entra no meu quarto e eu sou acordado por ela. Irmão, a tentação não era feia. Pensa numa jovem bonita, inteligente. Olha, irmão, quando eu vi aquela jovem bonita na minha frente, Deus me trouxe à mente um personagem bíblico. Chuta qual é? Chuta qual é, irmão? José. O que José fez? Irmão, eu levantei já indo para a porta. E ela falou para mim que tinha um rato aqui, eu queria te chamar para ver o que um rato. Eu falei, cadê esse rato? Vamos procurar lá fora do quarto. Dentro do quarto não está. Pode ter certeza, dentro do quarto não está. Está lá fora, vamos lá. Lá fora, procurar. Fiz igual o Davi com os filisteus, dei de maluco. Porque eu já tinha decidido antecipadamente que eu ia me casar virgem. Eu não ia me dobrar para as iguarias do inimigo. Quando ela botei ela para dormir. Quando eu entrei no quarto, eu tranquei a porta, irmão, eu fiz assim. Senhor. Meu Deus, porque ela tinha a chave dos quartos. Ela trabalhava lá. E eu agradeci a Deus, voltei a dormir, não sei como. E chegou no domingo, eu fui para a Igreja Batista de Natal, fui lá, cultuei ao Senhor lá, de manhã, de noite. E quando eu voltei, ela olhou para mim assim, falou assim, você é cristão, né? Eu falei, sou, graças a Deus. Ela falou assim para mim, eu percebi a diferença. Aí o colega que estava sentado do lado dela, meteu o pé, eu sentei do lado dela. E ela falou para mim, olha, eu sou desviada. Eu sou desviada. Tocava na igreja, tocava piano na igreja, ela falou para mim. Eu falei assim, eu sou pianista. Ai, coincidência. E comecei a falar do amor de Deus para ela, ela se derramou em lágrimas. E ela falou assim, olha, precisou ver alguém lá do Rio de Janeiro para fazer com que eu tivesse um encontro com Jesus. Naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração assim, viu? Como vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena decidir antecipadamente, eu serei fiel. Vale a pena, irmãos, tomar a decisão de pensar à frente. Pense à frente. Pense naquilo que Deus tem para você. Quais são os benefícios da gente pensar à frente? A palavra de Deus diz para a gente em Provérbios 27, 12. Você pode ler comigo? Vamos lá? O prudente vê o mal, se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Você viu aqui pela manhã algumas características que atrapalham a gente a tomar a decisão certa, ficar sobrecarregado, né? Usamos até a mesma imagem ali, ó. Mas quando você pensa à frente, pensar à frente, irmão, reduz o número de decisões a serem tomadas. Nós vimos aqui, quantas decisões nós tomamos num dia só, gente?
35 mil decisões, segundo a neurociência. 35 mil decisões. Quando você decide antecipadamente, quando você pensa à frente, irmão, vai reduzir o número de decisões que você vai ter que tomar, porque você já tomou. Você vai para o shopping, ó, vamos para o shopping hoje, não vamos comprar nada, vamos só passear. Fecha o pacote aqui, não vamos. Quando você chega lá, irmão, a tentação vai vindo, vai? Sim ou não? Vai, claro que vai. Mas vai ficar mais fácil porque você tomou a decisão o quê? Antes de sair de casa. Antes de comprar aquilo, já decidiu, não vamos comprar. Não vamos fazer aquilo. Quando vem uma propina, quando vem alguém oferecendo alguma coisa, você já decidiu antes, já está decidido. Me lembro que eu fui levar o ônibus da igreja para fazer vistoria. Você que tem carro, sabe disso, né? Fui levar o ônibus da igreja, estava lá escrito Igreja de Relacionamentos. Eu levei o ônibus para fazer vistoria. Aí o rapaz me chamou. Você que está com o ônibus aí? Eu falei, sim, sou eu sim. Pode dar uma chegadinha aqui para a gente conversar? Eu falei, posso. O que você quer? Então, você sabe como é que funciona? Eu falei, o quê? Como é que funciona aí? Eu falei, não sei não. Ele viu que eu não queria nada. Eu falei assim, eu trouxe o ônibus para vistoriar. Se tiver alguma coisa, você coloca. Se não tiver, beleza. Ele colocou 3 pendências lá. Beleza. Mas eu estou decidido. Eu já saí decidido. Não vou me dobrar à corrupção. Não serei corrupto passivamente e nem ativamente. Além de tudo, é crime. É crime. Eu não vou me compactuar com isso. E às vezes a gente faz isso com coisas pequenas, irmãos. Coisas pequenas que a gente vê aí fora, a gente às vezes se compactua. E nós vemos aqui também pela manhã, quando os nossos valores são claros, nossas decisões se tornam mais fáceis. Você ser um homem íntegro, um homem de Deus, não vou me corromper. Você pode ir para a PM, você pode ir para as Forças Armadas, você pode ir para o Detran, você pode ir para onde você quiser, irmão. Você decidiu, você tem princípios, você tem valores, eu não vou me corromper, eu não vou atender o telefone e falar o chefe, falar que eu não estou. Não vou falar que você não está, então me tira daqui. Eu não vou me corromper. Quando nossos valores são claros, nossas decisões se tornam mais fáceis. Então decidir antecipadamente reduz a tomada de decisões na sua vida e você vai tomar decisões mais assertivas, irmãos. Pensar à frente também reduz o medo de tomar decisão errada. Você viu pela manhã que muitas pessoas não tomam a decisão, ficam procrastinando com medo da decisão ser errada. Mas como você tem princípios, as suas decisões vão estar baseadas nos seus princípios. Então isso vai acabar com o medo, porque ela está embasada e alicerçada na palavra de Deus. Você sabe que está de acordo com o que o Senhor pensa. O medo vai embora quando você decide antecipadamente. Decidir antecipadamente evita que as emoções assumam o controle, porque você já decidiu lá atrás. Você pode acordar mal, bronqueado, com raiva, não, mas eu já decidi. Não importa, as emoções não vão assumir o controle. Mas para isso, a gente precisa fazer o como. Como eu posso pensar à frente? E eu quero destacar para você aqui 3 coisas importantes para a gente fechar essa mensagem de hoje. É só o começo, viu, irmão? Se prepara para esse mês, hein? Se prepara. Como eu posso pensar à frente e tomar a decisão certa? Como? O que eu preciso fazer? Primeira coisa que você precisa fazer, coloque uma linha de segurança na sua vida. Estabeleça uma linha de segurança. A gente colocou ali na casa das crianças, na igreja das crianças, hoje à tarde estava eu, Adilson e Júnior ali, ó, passando a fita ali, ó, delimitando um lugar onde você não pode entrar, onde as crianças não podem entrar, está em obra. Quando você vai no trem, no metrô, quem já andou de trem no metrô aí? Levanta a mão. Trem, metrô. Nunca pegou o trem de Chaperó? Não? O que tem na estação, irmão? O trilho está ali. Antes do trilho tem o quê? Uma linha que demarca o quê? Uma área de segurança ou uma área de perigo. Se eu extrapolo essa linha, eu estou em perigo. Se alguém passa ali com uma mochila, esbarra em mim, eu posso cair. Mas se esbarrar aqui, eu não caio. É fundamental na nossa vida estabelecer limites. É um livro que eu li
antes de casar, um livro tão bom que eu emprestei e não devolveram. Chama-se Limites no Namoro. Limites no Namoro. E uma das frases que mais me marcou no livro, o autor diz assim: você tem aquilo que você tolera. Você tem aquilo que você tolera. Se você tolera isso no namoro, você vai levar isso para o seu casamento. Se você tolerou ser insultado no namoro, você vai levar insulto para o seu casamento. Se tolerou desrespeito no namoro, você vai levar para o seu casamento. Tolerou violência, agressividade, você vai levar para o teu casamento. Você não estabeleceu uma linha, não estabeleceu o limite. Se você plantou lá desconfiança, vai levar desconfiança. Como eu falei aqui, nós estabelecíamos um limite. Se eu ia namorar a Lidiane e os pais dela não estavam em casa, eu não entrava na casa. Por quê, irmão? Não precisa falar. É muito claro. Eu não posso dizer, eu sou forte. Não, fica tranquilo, não vai ter problema nenhum, irmão. A Bíblia diz o que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Estabeleça uma linha de segurança. Até aqui nós podemos ir. Até aqui nós podemos ir. E a gente ficava o tempo todo: Lidiane, se eu ultrapassar a linha, você me freia. Se você ultrapassar a linha, eu te freio. Se os dois ultrapassarem, já era. Então a gente tem que ter o quê? Uma linha clara. Clara. Para a gente não extrapolar os nossos limites. Tem um limite, irmão. Coloque limite no seu trabalho. Coloque limite até onde você possa ir. Eu aprendi que quando a gente não estabelece limite, alguém vai colocar um limite além do que a gente pode suportar. Então estabeleça você os limites, mas baseado aonde? Na palavra de Deus. Está escrito. O mestre nos ensinou. Está escrito. Segundo lugar, além de estabelecer uma linha de segurança na sua vida para as tentações, uma coisa importante em relação a isso também, é que a gente não deve frequentar certos lugares. Você também não deve ter certas amizades. Cuidado com as amizades, estabeleça um limite, aonde você tem que ir, o que você tem que frequentar, até que horas ir. Estabeleça limites, irmãos. Estabeleça limites. A outra coisa muito importante, aumente o custo. Faltou um Nzinho ali. Aumente o custo. Custo de quê, pastor? Das consequências. Aumente o custo das consequências. Pensar à frente. Tomar decisão antecipada é pensar o seguinte: se eu trair a minha esposa, o que vai acontecer comigo? Mas assim, irmão, aumenta muito, viu? Aumenta muito, potencializa o custo. Potencializa, porque quando a tentação vem para você, irmão, ela vem bonita, cheirosa, perfumada, e ela não vem trazendo para você quais são as consequências, não, filho. Ela só faz você ver o que está na tua frente, o prazer momentâneo, a consequência é a morte. Irmão, pensa que você trair a tua esposa, o que teus filhos vão falar com você? Vão olhar para você e falar assim: papai, eu tinha no Senhor um exemplo. Papai, eu tinha no Senhor um espelho de Jesus, papai. Olha o que o Senhor fez, o Senhor me arrebentou com a minha vida, pai. Quantos filhos não estão assim hoje? Eu conheço filhos que largaram a igreja, não podem ouvir falar de Jesus, irmão, porque o seu pai era pastor e adulterou. Aumentem muito as consequências. Aumentem muito as consequências. Se você trair o seu marido, o que será da sua filha? A sua filha provavelmente vai seguir o mesmo exemplo, vai ser uma adúltera. Nós trazemos consequências para a nossa família e para nossas gerações. A Bíblia mostra para isso para nós. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não mediu as consequências, ele não aumentou o custo daquilo que ele ia fazer. O povo foi para a guerra, Davi subiu no telhado, era para ele estar na guerra. Ele sobe o telhado e começa a ver lá uma mulher bonita tomando banho.
Está lá tomando banho, bonita, Batseba. Ele olha aquela mulher, traz para mim, traz ela para mim. Trazem a mulher, se deita com ela, tem um filho com ela, ela engravida. E agora, vamos fazer o quê? Não tinha aborto naquela época, eu acho, né? Pensa um monte de besteira, Satanás coloca um monte de coisa, mata esse filho, faz alguma coisa, ele se livra disso aí, esconde o teu pecado. O que ele falou? Vou matar o marido dessa mulher, mas vou matar de uma forma, né, escondida, sutil ali, né? Vou colocar o Urias na ponta da lança da guerra, na ponta da lança. Ele virou um adúltero e virou um assassino. Porque quando você começa a pecar, um abismo leva a outro abismo. Mas quando você faz o certo, uma bênção leva a outra bênção. Aumente o custo. Pensa só. No meu trabalho, certa vez, um homem já antigo, ele cometeu uma fraude. E eu me lembro do chefe dizendo para ele o seguinte: você consegue ver seu filho te perguntando por que você vai ficar esses dias preso? Por causa de quê? Por que você vai falar para o teu filho, cara? O que tu vai falar para o teu filho? Você foi preso por causa de quê? Você está sendo punido por causa de quê? Irmão, eu tenho o maior temor a Deus, pelos meus filhos, amo os meus filhos, amo a minha família, amo a minha esposa. Eu não consigo imaginar, eu prefiro que Deus me leve a ter que passar por isso. Aumenta o custo. Quando chegar a tentação, você sai fora. Não vou pagar esse preço, não. Não vou pagar o preço, porque eu já pensei à frente. Por último, planeja a sua fuga. Planeja a sua fuga, irmão. A Bíblia diz para a gente, 1 Coríntios 10, versículo 12, nós já falamos aqui, a Bíblia diz assim: não sobreveio a vocês tentação, de verso 13, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Junto à tentação, Deus providencia um escape. Deus providencia para nós um meio da gente, meter o pé, correr. Mas você pode fazer isso antecipadamente. Já planeja a sua fuga, não frequentando certos lugares. Eu já tive que abrir mão de ir a certos lugares, porque eu sabia que se eu fosse ali, eu seria tentado. Eu sabia que eu seria tentado. Eu já abri mão, irmãos, e estou disposto a abrir mão de novo, quantas vezes forem necessárias. Nós temos que saber que determinados lugares não é para a gente entrar, não é para eu estar com certas pessoas. Irmão, eu tenho que chegar, eu não vou para tal lugar, eu não vou frequentar. Se fulano estiver lá, se Beltrano estiver lá, a tentação estiver lá, eu estou em outro lugar, irmão. Eu tenho que planejar a fuga. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Como eu fiz, corre, irmão. Corre, planeje a sua fuga. Então, irmão, você precisa sair daqui nessa noite determinado essas três coisas. Determinado a estabelecer uma linha de segurança na sua vida. Estabeleça uma linha de segurança. Estabeleça um limite. Estabeleça também um custo alto. Um custo alto se você cair na tentação. Se você se dobrar ao que o inimigo vai te oferecer. E estabeleça também um plano de fuga. Um plano de fuga que vai levar você para longe da tentação e para perto de Deus. Você entende o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite? O Senhor trouxe a gente aqui nessa noite para tomar uma decisão de estar pronto, estar preparado para quando a tentação vier. Sabe por quê, irmão? Todos nós temos o nosso ponto fraco.
E é lá que Satanás vai atacar você. É lá que Satanás vai tentar destruir a nossa vida, a nossa família e aquilo que Deus planejou para você. Qual que é a sua decisão nessa noite? Você também quer decidir hoje, estar pronto para quando a tentação vier? Ou vai tentar a sorte quando ela vier? Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua escolha? Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, enquanto nós cantamos essa canção, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Você quer estar pronto? Você quer tomar a decisão de quando a tentação vier? Eu já tomei a decisão de não cair. Eu já estabeleci uma linha no meu namoro, no meu casamento. Eu já estabeleci um custo alto. Se eu cair na tentação, se eu me dobrar à corrupção, se eu fizer isso, eu vou perder minha família. E principal, eu vou perder minha comunhão com Deus. Foi o que Davi, o rei Davi, depois de fazer aquele adultério com Batseba, ele diz no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. Eu não posso ficar longe do Senhor. Você imagina você ficar longe de Deus por causa de uma tentação momentânea? Você quer trocar uma eternidade de bênçãos com o Senhor por um prazer momentâneo que vai gerar morte? Diga para o Senhor agora, feche os seus olhos, faz a sua oração aí. Declara para o Senhor, Senhor, eu quero decidir antecipadamente. Eu decido, estarei pronto para quando a tentação vier. Em nome de Jesus.